filho é honrar meu pai e minha mãe, nas minhas atitudes, na minha descendência, na minha casa, onde quer que eu for, levar a educação que eles me deram e mostrar o Deus que eles me ensinaram desde criança. E é isso. Meu papel como filho é honrar, respeitar e também ser uma ajuda dentro de casa. O meu papel como filho dentro da minha casa é poder levar o legado que meus pais têm me ensinado todo esse tempo. E para poder alcançar outras pessoas também, mas o mais importante é seguir os passos dele também, honrando a Deus. Eu vejo que nós, como os filhos, temos o papel primordial de zelar pela nossa casa e temos o papel também de sermos auxiliadores dentro das nossas casas. Respeitar, amar, cuidar e muito mais. Eu acho que o meu papel como filha é honrar o legado deles e passar para frente. Então, quando a gente tem a nossa próxima geração, passar esse legado para frente e sempre mostrar o nosso amor por Deus. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma Quinta Online, tá? Pra quem não me conhece, eu sou a Ana Clara, sou filha da Sandra. E vamos orar? Amém? Senhor Deus, Senhor Pai, vem estar aqui conosco, Senhor, nesta Quinta Online. Abra, Senhor, nossos corações, tanto para que eu possa transmitir a Tua Palavra, tanto para que eles possam ouvi-la, Senhor, e aprender. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe nossas vidas, abençoe esta noite, Senhor, e que o Senhor venha se fazer presente, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, venha nos guiar a cada um, Senhor, que vai trazer a palavra, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Então, o tema, assim, da minha palavra, assim, que eu quero trazer para vocês, é sobre servir aos pais. Servir, honrar aos pais. Primeiro, quero ler o texto que está lá em Mateus 15, do 3 ao 6. Aí, está escrito assim. Respondeu Jesus, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Bom, esse texto aqui fala muito sobre rebeldia, sobre desonra aos pais, né? É bem claro isso, porque usam como desculpa servir, ofertar a Deus, naquela época, né? Ofertar a sua vida a Deus como para uma desculpa para não prestar queixa aos pais, a não servi-los, a não fazer nada. Isso, como Jesus já está dizendo, né, em suas palavras, é errado, porque anula a palavra de Deus sobre as nossas vidas. E o que o Senhor nos deu, né, profetizou sobre nós é que nós devemos honrar nossos pais, honrar, obedecer, servi-los, honrar com amor e carinho. É isso que a Bíblia fala para os filhos, nós, como pai de filhos, devemos fazer, que devemos servi-los. E uma forma que eu quero dar de exemplo, né, de servir, ai, mas como nós podemos servir nossos pais? Vou dar exemplos, né? Coisa linda, um exemplos de minha vida para vocês. Uma forma que eu tenho de servir a minha mãe, quando a gente vai no mercado, é de sempre, ou eu ou a Bia acompanha minha mãe, principalmente eu, sempre quando eu acompanho ela no mercado, ou eu levo toda a compra, ou eu levo a maioria, porque a minha forma de servir é fazer ela não carregar peso, porque eu sei que é pesado todas as compras que a gente faz, então ela insiste em levar as compras, insiste, mas eu falo, não vai levar não, pode estar aqui, na minha mãozinha, que a senhora não vai carregar esse peso todo. Essa é uma forma que eu tenho de servir minha mãe. Também, outra forma de servir que eu tenho é sempre que ela tem um dia cansativo, que
aquela mãe chega exausta em casa, eu vou lá e faço uma massagem, né, pra ver se ela relaxar. Uma forma de nós, filhos, de servir nossos pais, é obedecê-los e ajudar a tranquilizar, ser tipo um meio que não ser uma preocupação a mais. Nós vamos ser uma preocupação para os pais? Vamos, mas não vamos dar motivos, né, para essa preocupação, tipo, ai, meu filho não tá fazendo isso, não tá fazendo isso, né? Não vamos dar essa preocupação, né? Não vamos. Vamos lá, vamos ajudar a arrumar a casa, vamos ajudar a deixar tudo organizado. É uma coisa simples que todos os pais pedem. É simples, é fácil, é rápido, não é pesado. Você não tem que sair todo dia de casa para trabalhar, para trazer o sustento para casa, para você e para mais não sei quantas pessoas que vivem dentro de você. Esse não é o seu papel é ir bem naquilo onde você está, na escola, ou quem não tá mais no trabalho, não sei, ir bem e ajudar naquilo que for acessível. Ajudar os pais a relaxarem, faça companhia, diga palavras de amor, de carinho, como forma de servir, como forma de honra. Amém? Amém, né? E uma coisa que eu tenho sobre servir os pais é que se você serve, você aprende. É um benefício de mão dupla, assim, né? Benefício duplo aí. Porque se você serve, o servo, ele segue o Senhor. Se o servo segue o Senhor, consequentemente o servo aprende aquilo que o Senhor faz. Então, a bênção que estava sobre o Senhor, uma hora vai passar para o servo. E isso é algo que é visível, né? Na forma de servir, de honrar, de passar de pai para filho e filho para pai. Porque um dia você vai tomar o cargo de pai, de mãe. Você vai tomar esse cargo. Amém? Aleluia? Receba. E se você não... Você tem que aprender. E uma forma de você aprender a ser pai, de você ser mãe, é você, no seu papel de filho, servi-los. Porque servi-los, você vai seguir os passos dos seus pais. Seguindo os passos dos seus pais, seguindo passos que estão na Bíblia, você vai aprender. Então, servir é uma forma de aprender, de aprendizagem para a sua vida. Amém? E um exemplo disso é tipo Jesus e os discípulos. Por quê? Vamos imaginar que os discípulos eram servos de Jesus. Jesus, quando subiu aos céus, deixou a função dos discípulos, né? Pregarem a palavra, levaram o evangelho aos 4 cantos da terra. E foi isso que eles fizeram. Por quê? Porque os discípulos passaram 3 anos com Jesus. Então, como eles não conseguiriam fazer isso? Porque eles serviram e aprenderam. E esse é um exemplo muito, muito bom do que nós temos sobre servir e de que aprendemos servindo. E uns desafios que nós temos, né, que nós possamos encontrar em servir, em honrar os nossos pais, é na desobediência. É algo assim que tem falado muito, que todo mundo aqui já conhece, é algo que todo mundo já conhece. Mas tem que reforçar porque é bom, né? É muito bom. E uma forma que eu tenho de desobediência, às vezes, com a minha mãe, que eu vou confessar aqui pra vocês, que é muito difícil de obedecer, é quando a minha mãe tem as ideias mirabolantes dela. Pra quem conhece a minha mãe, a minha linda e amada mãe, ela tem as ideias mirabolantes. Muito. E quando ela quer envolver todo mundo nisso. E envolvendo todo mundo nisso, às vezes eu não quero participar. Não quero obedecer as ordens que ela dá. Para, né, que ela tem essas ideias dela. E isso é errado. Porque eu tenho que obedecer. Tem até exemplo na Bíblia, na palavra de Deus sobre isso. Foi o próprio Jesus. Que lá, imagina, lá no céu, Deus Pai com o Filho. Aí Deus Pai vira assim pro Filho e fala: Filho, você vai ter que morrer pela terra, tá bom? É uma ideia mirabolante?
É uma ideia mirabolante. E Jesus faz lá o quê? Morre pela terra, morre pelos filhos. Jesus morre pelas criaturas que estavam aqui. Não merecíamos? Não merecíamos. Jesus sabia que a gente não merecia? Sabia, né? Mas Jesus quis. Jesus obedeceu, né? Não sei. Jesus seguiu a vontade do Pai. Ele obedeceu. E então, né, tenho que levar isso para mim, é que mesmo quando a minha mãe tem as ideias, as ordens mirabolantes dela, eu tenho que obedecer. Porque seguir as ideias mirabolantes da minha mãe não vai ser como seguir, não vai ser comparável, não vai ser comparado ao que Jesus fez, né? Jesus é o maior exemplo de obediência que a gente pode ter em toda a palavra de Deus. Ele é o maior exemplo mesmo. E é isso, gente. Uma forma de servir, né? Resumindo aqui, uma forma de servir, de honrar aos pais é obedeça. Esse é uma das regras principais, uma das palavras principais que nós temos sobre isso. Se você obedece, você serve. Se você serve, você aprende. Se você aprende e serve, você honra. Então, obediência leva à honra. Isso é muito importante. Honra é muito importante para Deus. E essa é a minha palavra, gente, que eu queria trazer para vocês. E amém. Fiquem com a próxima palavra. Tchau. Oi, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje nós iremos falar sobre a obediência que os filhos devem ter com seus pais. E eu queria começar lendo com vocês o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Eu queria falar que muitas vezes os nossos pais, eles não deixam a gente fazer muitas coisas. E a gente acaba achando isso literalmente muito chato, porque tá todo mundo fazendo, é muito legal, entendeu? E você quer muito fazer. E, tipo assim, seus pais acabam não deixando você fazer isso porque eles sabem, porque eles já passaram por isso. E, tipo assim, muitas coisas que você tá passando, seus pais já passaram, até coisas piores, entendeu? E eles não querem que você sofra. Então eles acabam não deixando porque eles sabem disso. Eles sabem que vai acabar dando ruim, que você vai acabar caindo, entendeu? Na cilada que o diabo preparou pra você. E eles querem te proteger. E muitas vezes, por a gente querer ir, que a gente não entende esse lado dos nossos pais, a gente acaba debatendo, entendeu? Falando que... Não falando, tá, gente? Depois da discussão, mas você acaba pensando, é literalmente natural. Isso não é um pensamento bom, mas acaba vindo. Que é assim, nossa, tô louca pra fazer 18 anos, ou tô louca pra ficar adulta e começar a fazer as minhas próprias escolhas, entendeu? Que daí eu vou começar a fazer tudo que eu quero. E não é assim, gente, porque, tipo, como que você vai fazer? Tipo, você fez 18 anos, mas você continua morando na mesma casa que seus pais. E mesmo se não morasse, você deve honrar eles, entendeu? Eles fizeram tanto pela gente, eles fazem tanto pela gente, a gente deve isso a eles, a gente precisa honrar nossos pais, a gente deve obediência aos nossos pais. E também, eles viveram já tantas coisas. Eu, por exemplo, só tenho 15 anos, meus pais, eles têm 40 anos. Eu não vivi nem metade da vida que eles já tiveram. Então a gente precisa estar com nossos ouvidos abertos e escutar o que os nossos pais têm pra nos dizer, porque tudo que eles falam não é pra brigar com a gente, não é pra deixar a gente magoado com aquilo, é pra literalmente ajudar a gente a ser uma pessoa melhor, entendeu? E eu queria também falar que a obediência, ela é a base de um bom relacionamento na nossa casa. Porque imagina, uma pessoa, ela é desobediente, ela tá literalmente, enquanto ela tá lá discutindo com a mãe, com o pai, ela tá literalmente amaldiçoando a sua própria família, entendeu? E isso não é bom. Nós devemos sim honrar nossos pais a todo custo, entendeu? De todo o nosso coração. E como que a gente pode ser obediente com os nossos pais? Primeiramente, a gente deve mostrar para eles que nós somos gratos por tudo que eles fazem pela gente. Como, por exemplo,
a gente pode começar falando palavras de amor, como por exemplo, sua mãe tá lá se arrumando, entendeu, pra sair, enfim, tá lá toda linda, entendeu? Você entra no quarto e fala assim, nossa, quem é Gisele Bündchen perto de você? Gente, a mãe é, enfim. Fale coisas que aumentem a autoestima da sua mãe, do seu pai. Fale coisas pra eles que fazem bem, entendeu? E não precisa ser alguma coisa grande, entendeu? Simples gestos de amor e de carinho já demonstram que você é grato por tudo que eles fizeram na sua vida. Além de elogios, você também pode fazer algo que eles não pedem pra, tipo, você fazer. Como, por exemplo, sua mãe te deixou de boa hoje, tipo, não pediu pra você fazer nada. Vai lá e faça alguma coisa pra ela, pra que ela fique surpresa, pra que ela fique feliz. Como, por exemplo, limpa, só, tipo, dá uma arrumada no quarto dela, entendeu? Limpa a cozinha, faça alguma coisa pra que quando ela chegue do serviço, ou seu pai chegue do serviço, você tenha feito algumas coisas pra ajudar ela. Porque, por exemplo, o dia dela foi extremamente cansativo. E a gente pode ajudar fazendo coisas para os nossos pais para que eles se sintam bem, né? E agora eu queria falar com vocês para a gente ir pro livro de Samuel, 1 Samuel 15, 22, que diz assim, calma aí, gente, vou abrir também aqui, calma aí. É aqui, que diz assim, Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carnívoros. Eu vou explicar o que aconteceu só pra gente entender, né? Samuel falou pra Saul ir, né, matar Gente, o nome é muito difícil, tá? Eu não lembro, mas os nomes deles eram Amalequitas. Agora achei, Amalequitas. Falou pra Saul ir lá matar todos os Amalequitas, entendeu? Destruir tudo. Tudo. Então, Saul foi lá e fez isso, só que ele poupou coisas boas, no caso, né? Boas entre aspas, né? Que foram os carneiros mais gordinhos, bois, enfim, para que ele fizesse um holocausto para o Senhor, porque eles faziam isso antes, né? E só que daí Samuel, ele, né, orou a noite toda, entendeu? E no dia seguinte ele foi lá falar com Saul sobre tudo que ele estava fazendo. E tipo assim, tudo aquilo que o Saul tinha feito não foi o que Deus pediu. E Saul estava falando, não, eu obedeci Deus, eu obedeci o que o Senhor falou. E não, ele não tinha obedecido, porque ele poupou as coisas para fazer o holocausto para o Senhor. E o Senhor, ele não queria isso, ele preferia que Saul tivesse literalmente matado tudo, não tivesse sobrado nada do que fizesse aquilo, porque aquilo eram literalmente... Os Amalequitas, eles eram um povo, tipo assim, que não obedecia, entendeu? Então, tipo assim, tudo que Saul levou para fazer o holocausto pro Senhor não era bom. Então, Samuel foi lá e falou pra Saul que não era para ter feito aquilo, que era para literalmente ter destruído tudo. E no 23, versículo 23, tá escrito assim, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Então, assim, deu pra perceber que a rebeldia, ela é pior do que o pecado da feitiçaria, entendeu? Então, assim, a gente deve sim não ter essa idade, entendeu? Nós devemos honrar o Senhor, nós devemos honrar os nossos pais a todo custo. Porque, para que, no caso, né, nossos dias na terra se prolonguem. Porque quando a gente honra nossos pais, nós fazemos bem para nós e também para nossa família. Porque quando nós honramos nossos pais, quando nós obedecemos nossos pais, isso traz uma sensação de paz para todo o ambiente, entendeu? O Senhor fica feliz com a gente, nossos pais ficam felizes com a gente. Nós criamos uma relação muito, tipo, no extremo de bom com os nossos pais, entendeu?
Então sim, a gente precisa, não interessa se tiver 30, 40 anos, eu preciso honrar os meus pais, eu preciso honrar o Senhor ao máximo, entendeu? De todo o meu coração. E foi isso, gente. Eu tentei aqui dar o meu melhor, entendeu? E foi isso. Tchau! Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Bia, filha da Sandra, e uma da Ana Clara, que falou aqui também. E a Ana Clara falou sobre servir os pais, né? A Esther falou sobre obedecer. E hoje eu queria falar que nós somos as flechas que os nossos pais lançam, né? Então eu queria ler com vocês o texto que tá em Salmos 127, do 4 ao 5. Diz assim: Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós somos as flechas, né? Tá bem literal, assim. Nós somos as flechas que os nossos pais lançam. E o que isso significa? Significa que a gente vai mais longe do que eles. Então, eles tiveram toda uma caminhada, toda uma trajetória de vida. E chegou um momento, né, que eles pararam, estabilizaram, né, tiveram uma carreira, formaram toda uma família, estabilizaram, ter uma casa, ter uma família, ter um emprego bacana, se aposentaram talvez, sei lá. E eles pararam. E agora a gente tem que continuar de onde eles pararam. E é isso que esse texto quer dizer, que a gente vai mais longe do que eles. E para ir mais longe, a gente tem que passar pelas mesmas etapas que eles. Que é diferente de erros. Etapas são como... eles estudaram, então a gente vai estudar também. Eles trabalharam, então a gente vai trabalhar também. Eles casaram, criaram uma família, então a gente vai fazer isso também. Só que eles deixaram um legado pra gente. E a gente tem que receber esse legado, reconhecer esse legado e continuar de onde eles pararam, pra gente deixar um legado ainda maior para as próximas gerações e assim sucessivamente. A gente tem que fazer, né, o que eles já fizeram, o caminho trilhado deles, tipo, fazer o nosso próprio caminho e fazer um pouco mais, porque, tipo, eles já fizeram, então, tipo, eles já estudaram, já trabalharam, então, quem sabe a gente pode fazer um intercâmbio, quem sabe a gente pode comprar a nossa casa própria um pouco antes, alguma coisa assim. É isso que eu tô tentando dizer, sabe? E eu quero trazer aqui também pra vocês 2 exemplos, né? Pra deixar o negócio bem lúdico, assim. Um exemplo de pessoas que deixaram o legado dos pais pra lá, que não quiseram saber, não tava nem aí, e se ferraram depois. Que é o quê? O povo de Israel no deserto. E depois que eles se estabeleceram em Canaã também. Que o quê, gente? Assim, todo mundo sabe, né? Que eles estavam lá, escravos no Egito, não sei o quê. Aí vem Moisés, que Deus mandou ir lá pro Egito. Aí libertou o povo. Aí o povo começou, ai, glória a Deus, aleluia, que não sei o quê. Mas aí depois, passou uns diazinhos, já começaram a falar, não, porque Deus esqueceu a gente, não sei o quê. Aí fizeram o quê? Bezerro de ouro, né? Aí já começou com essas palhaçadas deles aí. Aí foram lá, se arrependeram, nananana, e depois o que? Se desviaram de novo. Aí Deus sempre perdoando, sempre deixando eles, né, se consertarem, assim, eles sempre pisando na bola. Aí chegou um momento que eles chegaram em Canaã e se estabeleceram em Canaã. Só que Deus mandou, tipo, eles meio que matarem todo mundo, assim, né? E eles não mataram, eles falaram, não, deixa aí de boa, não sei o quê. Aí Deus falou o quê? Deus falou assim, ó, eu falei pra vocês matar, vocês não mataram, aí vocês vão ver depois. O que aconteceu? Começou a chegar as filhas e os filhos, né, do povo que tava lá. E eles, assim, não eram meio de Deus, né? E começaram a desviar o povo de Israel. E aí, o que aconteceu?
caíram de novo, aí começaram a se prostituir, começaram lá a oferecer sacrifício a outros deuses, que não sei o quê. Aí vinha sempre algum juiz, aí falava, vocês estão errados. Aí eles voltavam pra Deus, aí depois caíam no pecado de novo. Então esse é o exemplo de gente que não tava nem aí pro legado que os pais deixaram, né? Porque era assim, uma geração se arrependia. Aí passava uma, duas, voltava. Aí depois se arrependia de novo. Aí passava uma, duas, aí voltava. Então eles não davam meio que valor para o legado que os pais deixavam, assim. E tinham que sempre reconstruir o mesmo caminho, como se fosse uma escadinha, né? Subia, aí descia, descia, descia. Aí depois subia, aí descia, descia, descia. Por quê? Porque não tava, não tava nem aí. Aí eu quero dar um exemplo também de gente que recebeu e aumentou o legado, que é o quem? O rei Josias, que é até um ótimo exemplo, né? Porque ele foi rei bem pequenininho, porque, se eu não me engano, mataram o pai dele. Aí não tinha rei pra colocar no lugar. Aí colocaram Josias, tinha 8 anos de idade. O moleque tinha 8 anos de idade e já era rei, gente. Eu, com 8 anos de idade, eu tava dançando dancinha das Chiquititas, não sei. Mas o moleque já era rei, gente. Aí, o que ele fez? Tinha os sábios, né, que falava, rei, faz isso, faz aquilo, que dava conselho. Pegaram esse menino, fizeram o menino ser crente. Aí ele ficou crente. O que ele fez? Ele mandou Israel voltar para os caminhos de Deus. Ele pegou lá, reconstruiu o templo, aí ele achou alguns escritos que estavam perdidos. Aí ele achou, começou a ler, todo mundo começou a se converter e não sei o quê. Aí foi mó avivamento assim em Israel. Então, esse é um exemplo de quem pegou o legado que deixaram pra ele, né? Aproveitou o legado e ainda aumentou o legado. Agora, se Israel deu valor ou não, é outra história, mas ele fez a parte dele. E sobre flecha, é isso que eu queria falar. E eu queria falar também, gente, sobre um outro texto que eu gosto muito, que tá em Salmos também, capítulo 44, versículo 12, que fala assim: que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. Aí eu queria explicar esse versículo aqui, né? Primeiramente, ele fala sobre a mocidade. Então, já mostra que nós, jovens, nós somos importantes realmente. Porque às vezes a gente acha que não, deixa os velhos fazer as coisas. Ai, gente, eu falo assim mesmo. Deixa os velhos fazer as coisas que não sei o quê. Porque eu sou jovem, não tenho experiência, não tenho sabedoria, não tenho nada. Então, meio que a gente se sente meio inútil. Mas não é assim. A Bíblia não fala que a gente é assim. Porque até João fala, jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes, não sei o quê. Então, a gente tem uma importância pro reino de Deus. E até Deus fala com Jeremias, né, no capítulo 1, porque Deus falou para Jeremias assim: você vai profetizar, porque eu te designei profetas desde que você estava na barriga de sua mãe. Aí ele falou: Deus, como é possível um negócio desse, porque eu sou criança, ninguém vai me escutar. Aí Deus falou assim: vai te escutar sim, porque eu tô com você e ninguém vai te desmerecer, porque você é criança. Então, gente, se Deus estava com Jeremias, ele estava com a gente, né? Então já vamos começar por aí. Então, a gente tem que já começar, né, nosso relacionamento com Deus, a pensar no nosso futuro, assim, desde cedo, independente da idade. E aqui também o versículo fala que tem diferença entre os filhos e as filhas, né? Não que uma coisa anule a outra e tal, mas é diferente, né, gente? Vamos concordar. Se o pai é diferente da mãe, o filho meio que vai ser diferente da filha, né? Não algo tão designado, assim, mas é tipo uma coisa mais focada pra um, outra coisa mais focada pra outro. Mas as duas coisas, tipo, meio que valem pros dois, assim, não sei se dá pra entender. Mas vamos lá. O versículo fala primeiro dos filhos, né? Que eles são plantas viçosas. O que é viçoso? É algo forte. Ou seja, os filhos têm que ser fortes. Não fisicamente, não tô falando que tem que ser maromba, né? Tem que ser forte espiritualmente.
Ou seja, tem que ser forte aqui, ó, e aqui. Tem que ser forte no caráter, nas convicções, na nossa fé, na santidade. Que é difícil, né, gente? Vamos falar a verdade, porque, assim, é fácil ter um caráter, assim, decente nos nossos dias? Não é. Na escola? Não é. É fácil manter a nossa fé inabalável? Não é. É fácil manter a santidade? Não é. Mas a gente tem que ser forte. E onde que a gente arruma a nossa força? Em Cristo, que é a nossa rocha. Amém, gente? Tem que dar os amém esses jovens aí. E outra coisa também, uma planta, ela dá vida, ela dá frutos. O que isso quer dizer? No meu entender, né, tipo, quando eu fui ler esse texto assim, eu meio que entendi que o filho, né, o homem, ele provê. Mas, ele é o filho, não. Mas quando uma planta, ela, tipo, é madura, ela provê, entendeu, gente? Então, pode ser uma plantinha no começo, mas o filho, ele vai crescer e ele também vai se tornar pai. E quando ele se tornar pai, ficar maduro, ele vai prover pra casa dele. Então, já é meio que uma visão do futuro, assim. E voltando mais pro lado meio espiritual, né? Os frutos, quer dizer o quê? Que não pode dar fruto podre, né, gente? Que nem Jesus fala em Mateus 7. Vamos abrir comigo, gente. Abrir a Bíblia aí. Mateus 7, do 16 ao 19. Fala assim: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Meio forte, né, gente? Mas se Jesus falou é porque é verdade. Mas, enfim, voltando. Então, a gente não pode dar frutos podres, a gente tem que dar frutos bons, frutos que mostrem a nossa essência, que nós somos o quê? Filhos de Deus, né? Então, a gente tem que dar os frutos do Espírito, tá lá em Gálatas. Tem que dar amor, alegria, paz, longanimidade, que é o quê? Ser longânimo. Demorar pra se irar, você tem que ter longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E tudo de bom, né, gente? Porque tudo de bom vem de Deus, tudo que não presta vem do capeta. Mas, enfim, é isso. E, falando mais sobre os frutos, Jesus fala, né, que a árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Então, se a gente se diz crente, vamos falar no ambiente escolar, se diz crente e dá frutos meio ruins, assim, a gente meio que tá dando mau testemunho, né? Então tá meio que se contradizendo. Então não pode fazer isso daí não, gente. Porque a gente não pode envergonhar o reino de Deus, não. Que nem Paulo fala, né? Que os gentios blasfemam, zombam de Deus por causa do povo que dá mau testemunho. E eu não quero ser uma pessoa dessa. E você também não pode ser uma pessoa dessa. Nós, jovens, não podemos ser pessoas assim. Que dão mau testemunho pros outros e acabam dificultando no evangelismo e tal, porque tem gente que fala assim, crente, fala que é crente, mas rouba, fala que é crente, mas trai a mulher, não sei o quê. Por quê? Porque tá dando frutos que não condizem com a nossa realidade, não condizem com a nossa essência. Então a gente tem que, ser firme aí e dar frutos que prestam, gente. Eu tô falando demais. Mas enfim, agora partindo pras filhas, né? O versículo fala que as filhas são colunas esculpidas. Gente, todo mundo fala que a mulher é a coluna da casa. E é porque é verdade, né, gente? Vamos falar a verdade aqui, é verdade. Então, a mesma coisa que serve aqui pros filhos, serve pras filhas. Que um dia a filha ela vai crescer e ela vai se tornar a mãe do lar dela. Então, ela vai se tornar a coluna da casa dela. E uma coluna, assim como a planta, né, os filhos, também é forte. E nós também temos que pegar a nossa força de Cristo para sustentar aquilo que está acima de nós, que é, tipo, o quê? Tipo, a nossa família, nosso ministério, a obra de Deus, que é constante, né? Porque a gente tem que servir a obra de Deus e tal. E para segurar tudo isso, uma coluna não pode
despencar, né? Porque senão vai cair tudo, aí vai zoar tudo, aí não vai dar certo, gente. E é por isso que a gente tem que pedir ajuda. Tanto é, ó, a revelação aqui, gente. Tanto é que não tem só uma coluna segurando, sei lá, uma casa inteira, segurando um pátio, segurando um palácio, que é o caso do versículo, né? Não tem, são várias. Então a gente tem que se ajudar. Que nem Paulo fala também que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas como cuidar da casa, como cuidar dos filhos, etc. Então a gente tem que ter essa rede de apoio. Não só as mulheres, mas os homens também. Nós somos todos um grande purê de batatas, olha aí, gente. Nós somos uma família, então a gente tem que pedir ajuda uns pros outros. E aí a gente vai achar uma estabilidade, que a estabilidade vem de Deus, né? A gente vai achar a estabilidade que Deus vai nos dar para todos nós. E outro ponto da coluna, né, é que ela é esculpida para um palácio. O que é um palácio, gente? É um lugar bem bacana. São lugares altos. Ou seja, nós somos feitos para lugares altos. Deus nos quer em lugares altos. Ou seja, numa família estabilizada, num emprego bacana, num cargo importante. Deus nos fez para isso. E isso falando no sentido mais físico, né? Mas indo para o sentido espiritual. O que isso quer dizer? Jesus é rei, correto? E o rei mora onde? No palácio, gente. Ou seja, o nosso lugar é onde Jesus mora. O nosso lugar é na presença de Deus. E é lá que nós vamos, exercer aquilo que a gente tem que exercer. Então, se a gente é coluna para sustentar, a gente tem que sustentar as coisas no lugar que a gente sabe que o nosso trabalho vai ser santo, vai ser bem-vindo e vai ser reconhecido, que é por Deus. Não existe uma pessoa que tenha que reconhecer mais o nosso valor do que Deus, né, gente? Que é o próprio Deus. Então, não tem lugar mais adequado. O mundo não é melhor. Uma rodinha de amigos não é melhor do que o palácio do reino de Deus. Sei lá, gente, qualquer ambiente errado ou meramente, assim, que não seja errado, mas que seja meio... Ai, não é errado, mas também não é certo, sabe? Que já vai ficar dando essa desculpinha, né? Ai, não é da igreja, mas também não tem essas coisas indecentes, assim. Mas, gente, é melhor estar nesse lugar ou é melhor estar na casa de Deus, servindo, mostrando para que a gente foi feito e exercendo aquilo que Deus nos chamou para fazer? Eu prefiro estar na casa de Deus, né, gente? E quando a gente fica na casa de Deus, nos abriga nesse lugar, a gente encontra a força que a gente precisa para sustentar todas essas coisas como colunas. E eu queria abrir um adendo aqui também. Eu tô falando mais nas filhas, porque será, né, gente? Eu sou filha, mas enfim. Porque aqui tá escrito que nós somos colunas esculpidas. E assim, gente, nenhuma pessoa que sabe esculpir, vai esculpir um negócio feio. Então, nós somos esculpidas bonitas. Por quê? Porque quem nos fez? Foi Deus. Então, se Deus nos fez, é porque Ele fez direito, né, gente? Então, se eu fui esculpida pra alguma coisa, é porque eu fui feita desse jeito, perfeita pra essa coisa. Então, assim, queria falar mais sobre autoestima mesmo, né, gente? Se a gente é esculpida, é porque a gente é bonita. Mas a gente não pode deixar isso virar, uma neura na gente, né? Porque a gente tem que se preocupar, lógico, com a nossa beleza de fora, mas tem que se preocupar mais com a beleza de dentro. Que nem Pedro fala. Vamos ver aqui também, gente, que é rapidinho. 1 Pedro, capítulo 3... Eita, perdi aqui. Capítulo 3, do versículo 3 ao 4. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, gente, eu queria só falar, porque assim, nós meninas, a gente tem um sério problema de beleza, né? De autoestima, assim. Então, eu queria falar que, é claro, a gente pode se preocupar com a beleza, se cuidar, tal. Nós somos bonitas, mas o mais importante é saber se a gente é bonita por dentro, sabe? Saber se a nossa essência, assim, tá condizendo com o que a gente diz ser. Então, se a gente é filha de Deus,
a gente tem que ter, assim, aqui dentro, a essência de filho de Deus. Então, é isso, gente, vocês entenderam, né? Então é isso, tudo que eu quis dizer, tudo que eu queria dizer, eu falei aqui, falei até um pouco mais, né, porque eu vou viajando aqui às vezes, gente. Se vocês entenderam, me procura depois no domingo, que eu explico. Eu falei mais que todo mundo nessa quinta online, porque eu fico falando, eu não gosto de falar, não gosto de falar, mas quando eu pego pra falar, ó, eu sou igual a dona Sandra. Gente, olha aí, porque eu sou filha dela, ó. Mas enfim, gente, pra terminar assim, eu queria falar que às vezes você é jovem, tá pensando, não, baboseira isso daí, que não sei o que eu sou a flecha, nananã. Mas, gente, é verdade, porque, ó, analisa a geração dos nossos pais. A minha mãe, por exemplo, eu vou falar porque ela fala, né? Ela terminou, tipo, só o ensino médio, ela não teve, como é que fala? Faculdade. O meu pai já teve faculdade, assim, mas ele terminou faculdade velho. Então, a diferença de geração já é outra. Eu tenho 15 anos, já tô fazendo ensino técnico. Então, as oportunidades vão aumentando. Uma pessoa hoje pode fazer... Não vou falar que é fácil, assim, mas também não é tão difícil. Fazer um intercâmbio, sabe? Arrumar um emprego já cedo, pra ir construir uma estabilidade financeira. Então, dá sim pra gente ter outras oportunidades e já, tipo, ir mais longe que os nossos pais. Então, gente, vamos sonhar, vamos conquistar nossos sonhos e sonhar com Deus. Isso é o mais importante. Amém, gente? Então, vamos orar aqui, que eu peguei pra mim essa responsabilidade de orar no final. Então, vamos lá, fecha o olho aí. Senhor, muito obrigada por esse momento de quinta online. Pai, muito obrigada pelas palavras que a gente recebeu aqui, Senhor. Abençoa agora o resto da noite de cada um, Pai, que as palavras que foram ministradas aqui entrem no coração de cada um, Deus, que possam alcançar aqueles que precisam ouvir isso, Deus. Em nome de Jesus, amém, gente. E é isso. Domingo tem culto, vejo vocês no culto. Não esqueçam que tem célula também. E é isso, gente. Um beijo pra vocês.